Deixa eu pegar esse link seu aí, porque eu já falei aqui com outros convidados que tiveram aqui com a gente, como eu não era jovem nos anos 60, na verdade, eu não era nem nascida, né? Mas nos anos 80, né? Finalzinho dos anos 80, na segunda metade dos anos 80, que foi quando eu tomei pé, né, de política e fui começar a militância, assim, eu comecei bem jovem, com 14, 15 anos eu já estava na militância, né? Mas eu sempre estou falando aqui que eu percebo que o jovem dessa época, porque eu sou professora e eu passei muitos anos da minha vida dando aula para adolescente, né? Para jovens. Então, assim, os jovens da época que eu me enquadrava, né, como jovens, a gente era muito mais interessado em política, interessado em militância, né, interessado nas coisas do mundo, sabe? Lógico, a gente sabe que era outra época, não tinha internet, não tinha rede social e tal, mas eu vejo hoje o jovem, eu não vejo ele assim, nem militante, nem interessado nas coisas do mundo, sabe? Na política, na melhoria de vida, não vejo esse interesse, não vejo isso, sabe? Como é que a gente podia fazer, não sei se você tem essa impressão também, falando especificamente do jovem, como é que a gente da esquerda pode fazer para a gente poder fomentar isso nesse jovem hoje? Até porque a gente sabe que a gente tem um representante perigosíssimo da extrema-direita, que é o Nicolas Ferreira, que dialoga com essa galera. Né? Como é que a gente faz? O que a gente faz? O que você acha? Olha, Xanda, essa é a pergunta de milhões, né? Mas a gente debate isso todo dia, no nosso grupo, hoje à tarde, inclusive, com a turma da Rede Lofer Nunca Mais, que a gente tem, inclusive, o site, Instagram, e a gente estuda muito isso. Eu diria sim, para não me alongar. A primeira coisa, está faltando uma utopia. Sim. Moisés tirou, segundo a Bíblia, né, tirou o povo do Egito porque ele criou uma terra prometida. Sim, tinha uma promessa, né? Tinha uma promessa. Olha, eu vivi alguns privilégios, alguns sabores e sabores da vida. Eu tive, dentre as grandes sortes da vida, eu tive o privilégio de coordenar, junto com o Betinho, Dom Mauro Morelli, a famosa campanha contra a fome e a miséria. Inclusive, aí em Porto Salvador, o que a gente fez na época, com os bancários, com os metalúrgicos, com os petroleiros, na época que o Jacques Wagner ainda era um militante sindical, né? Toda aquela turma, com o Heraldo, com todo esse pessoal, o pessoal acreditava de que nós poderíamos criar uma sociedade mais justa e solidária. Uhum. Isso desapareceu. E, principalmente, a partir de um determinado momento, a gente começou a tentar domesticar a rebeldia dos jovens, que é o essencial. O jovem que não é rebelde, que não questiona. Como é que a gente fez isso? Tentando aparelhar os instrumentos, as instituições e as ferramentas por onde a gente começava a aglutinação. Então, só para não me alongar muito, essa questão, né, do Nicolas com a caminhada dele até os raios. Sim. Isso é da nossa feitura. A gente que começou no Brasil as caravanas do Lula, as caminhadas do MST até Brasília, as procissões, tudo isso faz parte do nosso DNA. E qual é a vantagem de você ou fazer um piquete, como a gente fez tanto em Salvador, em São Paulo, tudo, nas greves? Na hora que a pessoa vai para o piquete, 80% está meio atordoado, não sabe o que é. E ele sai de lá com um curso superior de política de classe e consciência de classe.
Sim. As caminhadas fazem isso. Eu participei de caravanas do Lula. As pessoas vão lá muitas vezes para ver, na época não tinha celular, né? Para levar um presentinho, mas à medida que você se encontra ali, você vai conversando, trocando, aí você cria laços. Isso. E você forma, e você começa a acreditar. Então, está faltando uma terra prometida, para apontar é por aqui. Segundo, está faltando um estímulo para dizer, moçada, faço, não tenham medo. O que é que a gente tem feito pela esquerda? A gente tem bloqueado, a gente tem castrado, a gente tem tentado controlar as pessoas. E ainda mais depois do primeiro governo Lula. O pessoal começou a dizer, não, cuidado, não podemos, olha, se fizer isso, a direita vai se aproveitar e não sei o quê. Nada, gente, tem que soltar. E a gente viveu isso, e está vivendo isso, por exemplo, Renato Freitas. Maravilhoso. Então, vamos analisar o Brasil do Lula, que era o Brasil metalúrgico, operário. A voz era a voz de Lula, Vicentinho, Jair Meneghelli, né, o Olívio Dutra, esse pessoal que veio. Esse Brasil se dissolveu, não tem mais. Qual é o Brasil que existe hoje? É o Brasil das periferias. É o Brasil das quebradas. Quem é que encarna isso? Quem é a voz? Só que a gente fica segurando o Renato Freitas. Sim. A gente fica segurando. Hoje, a gente estava conversando com a Brisa, que é a vereadora que está sendo perseguida lá em Natal. O mesmo Fabiano, todo esse pessoal, ao invés de receber estímulo, espaço e dizer, vamos em frente, vamos construir, vamos organizar, o pessoal que controla as máquinas burocráticas, as estruturas partidárias, sindicais, isso aqui, diz, toma cuidado, não deixe esse cara, ele vai tomar o teu lugar. Aí, meu filho. É a mesma coisa que numa família. Se o pai ficar bloqueando o filho, ele, na hora que ele tiver que passar à frente o negócio, a empresa, ou mesmo a continuidade, ele quebra. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!